Olá a todos. Então, para começar essa conversa de hoje, vou deixar aí vocês entrando na live, dando boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou começar falando do fogo, então, com- trazendo alguns dos conceitos para entendermos o que significa o fogo na magia. É importante a gente voltar e olhar para a antropologia e pensar o que a antropologia nos fala sobre a função do fogo, sobre quem é este elemento na vida dos seres humanos. Me digam todos se estão ouvindo bem, se está tudo certinho, que para a gente é importante, senão a gente fica aqui que nem uns pateta falando e não sabe se, tá, se vocês estão ouvindo legal. Estão vendo, ouvindo, se não está trancando, essas coisas todas. Hoje a nossa internet estava um pouco zoada aqui. Beleza. Nos diga se tá bom. Tá. Então, olha só, pessoal. Vamos então voltando à antropologia. A gente, para entender o fogo, tem que pensar sobre os seres humanos quando ainda não dominavam o fogo. O fogo é um elemento que o ser humano ele demorou muito tempo até conseguir ter este domínio, né? E o primeiro contato dele com o fogo foi algo que foi dado a ele. Imaginem que caiu um raio do céu e a partir desse raio surge o fogo. E o fogo, no primeiro momento, é um elemento de temor, porque né, destruía as civilizações, destruía os lugares onde eles viviam. Então, existia num primeiro momento um temor. E depois desse temor, eles perceberam que o fogo poderia trazer benefícios a eles. Então, Um desses benefícios que eu acho bem interessante falar é que os povos, ainda antes de dominarem o fogo, mas eles perseguiam o fogo em muitos lugares, os povos caçadores da antiguidade, porque da pré-história, na verdade. Porque no momento em que o fogo se alastrava, por exemplo, pela savana, ele deixava para trás diversos animais mortos. E como a atividade do ser humano sempre foi, inicialmente era comer esses animais que já estavam mortos, o fogo era, de certa forma, ao mesmo tempo que amedrontava o ser humano, causava um fascínio nele desde o início, já por ser uma dádiva e um perigo ao mesmo tempo. isso aí. E ainda, nesse primeiro momento, sempre lembrando, né, que a mitologia e esses mitos, eles partem sempre de um mito principal, que é o mito de origem. Então, os seres humanos, eles sempre tentaram e tentam até hoje compreender a origem do universo. E a partir desse mito de origem, ele vai trazer seus próximos mitos, as suas outras mitologias, né? Então, o fogo, com o domínio do fogo, o ser humano tem uma mudança na sua qualidade de vida que é algo que é surreal para a gente hoje pensar. Porque o fogo trazia calor, o fogo trazia luz, ele conseguia fazer com que alimentos que antes não eram possíveis de consumo conseguissem consumir esse alimento. Então, você tem um aumento na qualidade de vida, na expectativa de vida dessa população e também eles conseguiam fazer alguns objetos, né? Com o fogo também. Então, Mais um comentário. Eu só faço assim vai. as pinceladas, né? Mais um comentário é que também isso trazia, ainda no início do domínio do fogo, né? Lembrando que quando a gente fala em domínio de fogo aqui, a gente está falando da criação do fogo, né? Porque antes de criar o fogo, o ser humano já domesticava ele, né? Ou seja, ele ia lá, pegava uma chama que tinha vindo Raio. de um raio e aí aquelas tribos pegavam aquilo e tentavam manter aquilo o máximo de tempo possível. Eu imagino que talvez tenha algumas tribos que tenham conseguido manter por anos ou gerações É, né? uma determinada fogueira, ainda antes de saber como criar esse fogo, né? Mas o domínio do fogo ou a domesticação do fogo, como eu disse, propiciaram também, alguns antropólogos falam, a questão do transe, né? Também. De tu entrar em transe a partir do observar uma fogueira e aquilo ali te levar num estado alterado de consciência por ter passar muitas horas olhando para aquilo. De todo mundo até
antes de ter qualquer experiência de transe de outro tipo, até quando é criança, já passou muito tempo olhando para uma fogueira, né? Isso tem a ver também que sim, a gente pode fazer essa associação com Platão, na ideia dele da caverna, né, de Platão, que sim, o fogo ele abre então essas portas para dimensões mais filosóficas do ser humano. Inclusive alguns antropólogos também afirmam e defendem a ideia de que com o domínio do fogo, o ser humano ali começa a ter uma outra estrutura de pensamento, de linha de pensamento. Então, voltando à ideia do fogo, domesticar este fogo, ter este fogo dentro da sua caverna, dentro da sua civilização, era ter vida. Então, imaginem o temor dessas populações em perder este fogo. Se você perdia o fogo, nossa, morria muita gente, tinha uma devastação, uma dificuldade na sua vida, né? Então, a gente tem aqui a importância do fogo como elemento. O mais importante disso é a gente pensar que o fogo, ele é um elemento que na natureza ele não está presente, a princípio, né? Assim, pensando no bruto. Ele precisa ser criado. Então, também aqui a gente tem algo que seria sobrenatural, né? Seria já divino por si só, como elemento. Isso é interessante porque isso tem uma implicação filosófica que a gente vai ver tanto no Corpus Hermeticum, para quem curte esse importante conjunto de textos herméticos, quanto em outros de ocultismo também, que o fogo ele é o elemento do espírito, né? Justamente por isso, porque o fogo ele não pertence à materialidade, né? As coisas quando entram em contato com o fogo, elas justamente se tornam menos materiais, né? Elas se desintegram, elas são reduzidas ou separadas em seus elementos. Quando a gente falar um pouco mais de alquimia aqui, vocês vão entender melhor isso. Mas basicamente tu separa o líquido da matéria, né? Reduz tudo de volta ao pó e ao mesmo tempo tem uma parte que some. E essa parte que some, no caso, é justamente a parte que se transmuta ao espírito. Então, o fogo, quanto manifestação física, aquele que crepita e queima, ele é um ponto de virada entre a matéria e o espírito. O que vai para outro lado se torna espírito e o que fica é o que resta da matéria. Então, aqui a gente pensa que o fogo, ele como elemento, ele é um elemento que está que sai de um ponto e vai para outro. Ele está já nessa transmutação, né? Ele já transmuta por si só, porque ele não está ali, ele precisa ser feito, ele precisa ser gerado. E aí, a partir disso, tudo que toca, tudo que o fogo toca, também se transforma. Então, por isso que a gente tem a ideia do fogo na magia como um grande elemento de transformação, de transmutação, porque sim, ele faz com que essas transformações ocorram. Quer falar um pouco sobre a questão do ser sutil, não ser sutil? Existe uma discussão aqui, e até quem acompanha o Conhecimentos da Humanidade, vou falar deles. Conhecimentos da Humanidade, que é um outro canal que é bem famoso também. Eles, em algum dos vídeos, a gente não vai saber falar qual vídeo, mas eles trazem uma ideia sobre elementos mais sutis e elementos mais densos, e eles colocam o fogo como... Sabe explicar essa parte, amor? Eu não me lembro o que eles falaram, sinceramente. Mas era algo diferente do que normalmente a gente encontra na literatura. Se eu não me engano, eles inverteram a... Eu até hoje não entendi muito bem porque que eles fizeram isso, mas eles explicam no vídeo deles. Eu vou dizer aqui o que eu estudo no ocultismo, o que eu sei que é de maior consenso assim, entre as opiniões do ocultismo. É de que dentre os 4 elementos que formam toda a existência em diferentes composições, tá? Se eu estiver falando grego para você, vai estudar um pouquinho de grego. Mas nessa composição da matéria e também do espírito e da mente, nos 4 elementos, existem alguns que são mais sutis, ou seja, eles pertencem mais aos planos mais sutis e menos ao plano da matéria, embora todos os 4 elementos estejam em todos os planos. Nesse sentido, muito fácil da gente compreender qual é o mais denso dos 4 elementos. É a Terra, né? Depois dele, sutilizando um pouco, mas ainda denso, nós temos a água. Depois, sutilizando um pouco, e é bom, se você olhar símbolos alquímicos
normalmente existe uma semelhança. Por exemplo, o símbolo que a gente normalmente está acostumado a ver da Terra e da água, que são aqueles triângulos, a Terra e a água são viradas para baixo, a ponta do triângulo, enquanto os outros dois, que são os elementos mais sutis, o ar e o fogo, são virados para cima, tá? E aí a gente pode encontrar isso também com a questão da horizontalidade da água, né? Se você colocar um líquido como esse, não importa como você vire o copo, ele está sempre horizontal, né? Por isso a água e a terra são o plano horizontal de uma cruz, enquanto o plano vertical sobe e o fogo, que não importa a distância, eu não tenho uma vela aqui agora, mas todo mundo pode imaginar que se você virar uma vela, o fogo vai sempre estar indo para cima. Então, mais denso é a terra, depois a água, depois o ar, e o mais sutil é o fogo, justamente porque o fogo é o espírito, né? Ele diz respeito a esse plano espiritual. A saber, rapidamente, o intermediário, que é o ar e a água, dizem respeito a Mercúrio, o plano da mente e das emoções, e a Terra, o plano físico. Uma coisa que antes também eu esqueci de falar, só para complementar aquela parte da antropologia, quem acompanha xamanismo, né, o xamanismo, vai se ligar que tem uma linguagem muito usual para o fogo, que é o vô, né, o avô fogo, o abuelo que está ali. E isso também surge lá nessa que a gente estava falando antes, lá nesse primeiro contato do ser humano com o fogo, nesses domínios, né, do fogo. Por quê? Porque o fogo precisava ser cuidado. E aí a gente consegue comparar o fogo a um avô, a um senhor de idade, que precisa ser alimentado, que precisa ser cuidado e zelado, porque senão morre. E ao mesmo tempo é alguém que tem muitas coisas a ensinar, né? Muita sabedoria. Sim. Então, a gente viu aqui um pouquinho sobre a história do fogo, como o fogo surge, então, como esse elemento tão importante nesse processo evolutivo humano. A gente agora entendeu um pouquinho sobre os planos e onde o fogo está nesses planos, né? Ele é um elemento mais sutil do que matéria. E aí, agora passando um pouco para. Tu quer terminar mais alguma coisa da magia do fogo? Ou a gente vai para alquimia? Eu acho que a alquimia já, até porque a alquimia fizeram antes. Mas eu quero deixar um recadinho aqui, se vocês conseguirem aí, na hora de fazer uma pergunta, para a gente poder acessar ela mais fácil, usem o botão da pergunta que fica ali embaixo, ó, é um balãozinho com uma interrogação. Isso facilita para a gente e para a gente responder também. Tá bem. Gente, então, o fogo na alquimia, ele tem... Na alquimia, vamos começar assim, falando. Na alquimia, existem 3 tipos de fogo. E vamos falar sobre eles. É interessante porque quando a gente estiver falando aqui sobre alquimia, se você conhece medicina Ayurveda, ou se você conhece medicina chinesa, ou alguma outra medicina holística, pode ser que você relacione e veja que tem conexão das informações que a gente vai estar trazendo aqui, porque sim, elas são muito próximas. Inclusive a teoria dos humores, que começa lá na Grécia e se desenvolve pela Idade Média e foi dominante até que foi suplantada pela teoria médica mais atual, assim. Mas as duas deviam conversar um pouquinho melhor. Então, na alquimia a gente tem 3 tipos de fogo. O primeiro fogo da alquimia é o fogo, vou começar pelo mais lógico. O primeiro fogo da alquimia é o fogo que a gente faz, é o fogo da chama, é o fogo do fogão. Esse fogo que a gente consegue ver, fazer, domesticar, ele é muito importante também na alquimia, porque ele vai estar na maioria dos inícios e dos fins dos processos, pensando em uma linha de início e fim em processos alquímicos. Ele vai estar presente no primeiro processo, que é o processo de separação, que é aquilo que a gente vai pegar, sei lá, um chá, vai colocar com água e vai colocar para ferver. Quando a gente estiver fazendo fervendo um chá, uma panela, ou com qualquer outra coisa dentro, o que o fogo faz é maturar, nele aquece, e nesse aquecimento ele separa os elementos. Essa é a primeira etapa e é aí que a gente usa o fogo. E também o fogo tem outra função que é oposta a essa, é oposta à separação, que é
a de coagulação. Quem gosta de Baphomet, gosta de Eliphas Levi, lembra que Baphomet tem escrito nas mãos, né? Solve e coagula. E essa é a ideia. O fogo, ele tanto solve como ele também coagula. Como que o fogo coagula, Natasha? Bom, pensemos então usando o fogo aqui como um forno. Se a gente quer fazer um bolo, a gente preparou ali, juntou os elementos e colocou no forno. Quando colocamos, então, o bolo no forno, ele vai montar essa massa, a partir do calor do forno, ele vai montar essa massa e vai, então, coagular, vai criar uma forma. Assim, o fogo ele acaba sendo uma energia que ele tanto se desprende das coisas quando elas se separam, quanto ele é a própria energia que forma as coisas novas. Isso tem a ver com aquilo que tu falava antes do sopro divino, né? Uhum. Vai falando. Tá. Então, esse é o primeiro tipo de fogo que nós temos na alquimia. O segundo tipo de fogo que nós encontramos é o fogo que habita nos alimentos. E sabia que tu ia fazer isso? Celso Suzanini. Relaxa, Natasha. Relaxa, Natasha. O segundo fogo é o fogo que habita nos alimentos, mas ele também ele habita também nos minerais e tal. Mas no alimento a gente consegue ver com mais facilidade, é por isso que eu estou citando como exemplo. Que é o caso do gengibre, o caso da pimenta. São alimentos que têm uma grande concentração de fogo, né, na sua composição. Isso já responde aqui uma das nossas perguntas, né? Que fala... Olha como é legal. O fogo teria também uma função aceleradora? Sim, até porque se a gente pensar no fogo como o sol também como uma grande representação deste fogo do macrocosmo, né? A gente tem... Não sei como é que sai. Ai, certos anime! Gente! Problema, Natasha, sei lá, fica com ele na mão. Ó. E a segunda, indiquem livros sobre. Beleza, a gente vai indicar, no final a gente indica livros e filmes. Então, o segundo fogo, voltando sem me atrapalhar, é este fogo que fica no interior dos alimentos e nos minerais e em outras coisas. Esse fogo, ele é importante. Tanto o primeiro fogo que eu dei antes como exemplo, que é o fogo que a gente consegue dominar, que tem na nossa cozinha, é um fogo também, o fogo dos alimentos, os dois, eles conseguem também fazer com que o nosso fogo interno também se prolifere com mais facilidade, que esse fogo ele se manifeste com outra facilidade. E aí nós chegamos no terceiro tipo de fogo na alquimia, que é o fogo interior, que é o fogo que fica no nosso coração, que é o nosso centro, nosso próprio forninho. Aí vão dizer, ah, não, mas o fogo na Ayurveda, por exemplo, ele vai estar identificado como o estômago, né? Sim, a gente vai ter fogo no estômago, mas num pensamento filosófico, que é o que a alquimia também muito trabalha, o fogo, ele se concentra no coração, nos nossos sentimentos. E aí, tem alguma coisa a falar, Celso? Não, segue aí. Tá. Então, a gente tem o fogo abrindo espaços, abrindo caminhos. O fogo ele é uma grande chave que permite com que a gente consiga acessar algumas informações que antes não estavam permitidas para nós. Ele é essa grande fonte de claridade, né, de consciência. Tá. Ainda a ver com a alquimia e com esses conceitos todos que a Natasha está trazendo. Uma das primeiras e mais importantes coisas para a gente compreender a alquimia é a noção de que existem esses três tipos de energia que ao mesmo tempo são energias e compostos da realidade, né? Que é sal, mercúrio e enxofre, né? Sal diz respeito a tudo que é matéria, mercúrio diz respeito àquilo que é, num aspecto filosófico, a gente poderia dizer como intelecto, como mente, e num aspecto físico a gente pode chamar de óleo, tá? E o enxofre, que num aspecto filosófico, mental, a gente pode chamar de espírito, né? E num aspecto, ou então de alma, depende do autor e da época que tu tá vendo, mas é aquela coisa que tá acima da mente, é aquela coisa que é eterna, que é divina, que vem lá do princípio.
E num aspecto físico, isso é o álcool. Então, quando você, por exemplo, faz um processo alquímico, físico, para separar os elementos, as partes integrantes da vida de uma planta, você vai ter um sal, que é um pó, depois de queimar e tal. Tu vai ter um óleo, Cinza. né, as cinzas. Um óleo, que vai ser a parte do mercúrio, né, a parte do intelecto da planta. E o enxofre, que é o fogo. Então, que é esse espírito, né, acima, né, essa divindade. Então, isso tudo está conectado, porque quando a gente pensa em alquimia, as coisas são todas conectadas. Se você está falando da parte física, ela tem um aspecto filosófico também, e também vai ter um aspecto simbólico, e todas as coisas estão conectadas intermitentemente. Então, é interessante vocês terem isso em mente quando a gente está falando desses conceitos, porque o fogo ele vai estar sempre ligado a esse elemento divino, né? A essa coisa transcendental, essa coisa que vem de outra dimensão muito acima e que talvez a gente até nem consegue acessar, a gente só consegue acessar uma parte dele, que é justamente o ponto de transmutação. E por isso que ele também é vida, porque ele é a vida que nos preenche, que nos faz estar aqui agora e que se esvai e continua vivendo depois que a gente morre em outro lugar. É que quando a gente fica morto, a gente fica frio, né? Exato, porque o fogo sai do corpo. Também a outra pergunta que a menina fez antes, sobre fogo ser um acelerador, né? E sim, daí eu tava fazendo essa associação ao fogo que a gente tem do macrocosmo, que é o nosso grande fogo, que é o Sol. E sim, pensar no Sol como um acelerador. Lembrando que a alquimia, uma das grandes buscas da alquimia, se não a maior, é acelerar o processo evolutivo. Né? Então, sim, a gente pensar em quanto mais contato a gente tem com o fogo, ou com este grande calor, que pode ser o sol também, a gente tem uma aceleração no processo de consciência. Paracelso dizia uma frase que eu vou aqui dizer, que vou citar, que é: a vida é um processo de combustão. Porque também nós temos esse processo, inclusive no envelhecimento humano, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai cada vez mais tendo combustões internas até chegar ao ponto da gente morrer, né, e virar só pó. E aí se libertar, e aí entra nesse processo da separação, que é deixar o corpo, que é o que o Céu estava falando antes, do sal, e fazer essa libertação. Isso também existe um aspecto filosófico, né? Porque é tu conseguir também fazer a combustão das tuas experiências, né? De não mais, de deixar queimar até o fim as experiências que tu precisa passar para que tu não tenha que repetir elas e retomar elas. Então, tu utilizar o fogo filosófico para realmente conseguir superar as coisas da tua vida, das tuas neuroses e dos teus medos e das experiências que tu precisa passar para poder viver novas experiências, fazer essas combustões também, né? Agora, pensando no magista, né? Pensando na pessoa que opera a magia ou a alquimia, seja lá como você quiser chamar, independente, pensar nesse fogo interno é muito importante, né? Para fazer a operação com sucesso. Porque se eu quiser compreender esse fogo, eu também tenho que compreender bem o meu fogo interior. Porque se o meu fogo interior também está em excesso, ele vira ira, ele vira raiva. E também acabo eu, por me machucar, por não conseguir alcançar nem o esperado do processo, e eu acabo ainda me prejudicando por não compreender o meu próprio fogo. Então esse fogo, ele tem que ser bem compreendido para ele também não estar em exagero, para mim também não pegar como se eu pegasse uma fruta que já está quase madura e colocasse ela no sol quente. A fruta provavelmente vai apodrecer muito rápido. Então, eu também tenho que lidar com o meu fogo interno com cuidado para conseguir operar com cuidado com o fogo. Lembrando sempre do significado do pentagrama, né? Que é o símbolo um dos símbolos mais importantes dentro da magia, que é o equilíbrio dos quatro elementos, né? Dominados pela inteligência, né? Ou melhor dizendo, dominados pela vontade.
Então, se você quer realmente atingir a iluminação, você tem que ter domínio, equilíbrio entre todos os elementos, não exagerar demais no fogo querendo atingir a iluminação. Hum. Isso vai te trazer ou a ira, como a Natasha disse, ou a loucura também, que é outro aspecto também que o fogo pode E trazer. aí eu sigo a frase pra vida que serve aqui pra vocês, vai ser jabá. Luz demais cega, e é uma grande realidade. E eu vou trazer aqui uma curiosidade que é dos ciganos, dos ciganos tradicionais. Os ciganos, quando eles fazem uma fogueira, eles acendem a fogueira e logo depois eles pegam um punhadinho de água. E isso tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, do fogo em excesso, que tem que ter um cuidado com o fogo em excesso também. Porque lembrem que semelhante atrai semelhante. Então, se eu tiver muito contato com o fogo, mesmo que externo, vai fazer com que o meu fogo interno também trabalhe muito e acelere o meu processo. Mas os ciganos fazem assim: fizeram uma fogueira, eles pegam um punhadinho de água com a mão, e esse punhadinho de água eles não de maneira que a água consiga apagar o fogo, né? Um pouquinho só de água. E aí eles pegam a água e jogam em cima da fogueira, que é para lembrar que a água também é importante, que sem a água o fogo também ali não existiria. E isso é uma coisa que tá. Existe essa linha de pensamento, mas a gente pode pensar além também. Pode pensar que a presença dessa água é também para nos protegermos de não ter esse fogo em excesso. Isso nem sabia, né? Acabei de contar. E o uso do fogo na magia, ele vem como elemento muito importante em todas as consagrações, né? Acho que a maioria de vocês já devem saber. E também pensar que é muito difícil existir um ritual sem a presença do fogo. Não. Ritual tá, o fogo tem quais são as Eu acho rituais. que o fogo veio antes do ritual, inclusive, e puxou o ritual, né? Tipo, talvez o primeiro ritual que o ser humano tenha feito tenha sido justamente a construção de uma fogueira. O batismo, né? O batismo antes de ser na água, o batismo era no fogo também. Olha aí. Gente, a gente vai abrir para perguntas, então, que a gente já falou bastante. Não sei se há mais alguma pergunta, vamos ver aí. Como aproveitar esse momento de iluminação minguante para fazer essas queimas alquímicas das couraças? Boa pergunta. Lua minguante. A lua minguante ela é boa para fazer qualquer banimento, né? De modo geral. Você pode fazer um banimento, existem milhões de tipos de banimentos, né? Mas a gente pode fazer um banimento em que você acende uma fogueira, escreve no papel tudo aquilo que você já não deseja mais para você Pode ser e uma queima. velhinha, né? Pode ser uma vela também, mas eu estou imaginando uma grande fogueira, né? Uma cena bonita. Mas pode ser uma vela também. Às vezes, você também pode pegar simplesmente uma vela e pensar em todas as coisas que você vê que não permitem que façam com que você evolua, suas dificuldades, seus medos, e colocar esse sentimento nessa vela, né, de coração, e acender essa vela. Você já está fazendo, já é um ritual isso, já está fazendo um feitiço e não precisa de grandes coisas para que isso ocorra, né? Eu vou dar uma outra dica, que é uma dica de magia performática. Que é assim, ó, você também, ao invés de recorrer a um fogo externo, você recorrer a um fogo interno para isso. E como é que você recorre a esse fogo interno? Você separa aí um momento em que você tenha bastante tempo para isso, sabe? Pode ser à noite, pode ser durante o dia, mas o importante é que você esteja à vontade e que não vá ser interrompido. Então, nesse momento, você pode colocar uma música, pode ser uma música de transe, uma música de ritual, pode ser uma música que você ache forte, de tambores e tal. Mas é importante que ela não te interrompa, né? Se quiser, pode colocar o disco da tua banda favorita, mas que ela não te interrompa. E ali, se prepara para ficar um tempo longo realizando uma atividade como uma dança, por exemplo. E dance, dance, Até dance, suar. dance, sue, sue. Quando você achar que você não aguenta mais é porque você passou 20% da sua Capacidade. capacidade. Ficar mais 80%, continue fazendo. E quando você chegar no segundo momento que você acha que você não vai aguentar, é porque você chegou na metade. E aí você começa a pensar e mentalizar todas as coisas que você quer queimar dentro de você. Isso é muito bom para coisas internas, né? Não coisas externas de outras pessoas, mas aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas que te fazem se sentir fraco, se sentir menos do que você realmente é, ou que você não aguenta mais.
E imagine isso tudo queimando, imagine tudo isso sendo colocado para fora. E no momento em que você chegar no seu ápice, que você realmente não aguentar mais, tire a música, deite-se no chão, se concentre na sua respiração e imagine o que você quer, o que você é. Na sua imaginação é o que você vai se tornar. Até porque esse processo que o Celso falou, ele fala bastante disso que a gente também falando até agora. Porque o fogo interno, ele também funciona, né? Então, se você aquece o seu corpo, se você acelera ele, você está fazendo um processo de combustão também no seu próprio organismo, e você pode produzir esse fogo dessa forma. Pode fazer um sexo também, um sexo que produz uma combustão e liberar essas energias que você também não está querendo mais. Mas aí tem que cuidar para não liberar na outra pessoa, né? Libera na outra pessoa, mas seja consciente. E aí a outra coisa que é muito boa fazer, que eu também deixo como dica, é depois de fazer a sua limpeza, seu banimento, pode ser até uma limpeza, um banimento com erva, se você quiser deixar uma erva ali, né, fazer um banho. O interessante é ir depois e ficar no sol, pegar um pouco de tempo no sol e ter uma meditação no sol, porque como a gente estava falando antes, o sol ele participa, o sol barra fogo barra calor, eles participam desses dois processos principais, que é o solve. Então, primeiro você se limpa, solve, e depois você precisa coagular essas informações, que é o último processo. Então, se você ir no sol e meditar, é esse momento que você vai estar coagulando, você vai estar consciente sobre aquilo que você já liberou e abrindo espaço para construir algo novo sobre si mesmo. Olha lá. Então tá, gente. Se alguém tiver mais perguntas, manda pra gente, senão nós vamos estar encerrando a live aqui. Foi a live que a gente conseguiu bater o tempo. Meu Deus, olha aí. A gente tá começando a pegar a manha de pegar assuntos mais curtos também, né? Não que a gente não tenha mais pra falar do fogo, a gente poderia ficar horas falando do fogo aqui, Sim. vários aspectos diferentes. Sim, várias músicas também do fogo. Mas. Quer falar da salamandra? É uma coisa interessante. Se vocês forem olhar, os animais são talvez uma das coisas mais recorrentes nos trabalhos alquímicos visuais, né? Como forma de passar determinados conceitos, né? Só que alguns animais trocam aí. Então a gente quer falar, eu vou falar para vocês alguns dos animais que eu conheço que simbolizam o fogo, tá? O primeiro deles, mais fácil de pensar, é o dragão, né? Dragão lá, cuspindo fogo. Mas ele não é o único. Outro animal que simboliza o fogo também, mas tem uma pegadinha aí, é o leão. Porque o leão, ele, por um lado, ele simboliza o fogo, porque ele simboliza o sol, né? A juba do leão. E embora o leão, na verdade, seja um animal bastante noturno, ele sempre era visto nas savanas, assim, pegando sol, né? Né? Toda aquela ligação até do leonino, né? Se faz essa ligação do leonino é o solar. Mas o leão também, em alguns outros casos, ele não simboliza o fogo. Aí você tem que olhar a conjuntura dos outros animais para perceber, por exemplo, que o leão vai simbolizar a água, né? Porque às vezes o leão simboliza a água quando ele está ligado aos instintos, a esse lado emocional. Mas, então, por enquanto estamos falando aqui do dragão e do leão, como sendo possíveis animais que vocês vão encontrar em obras alquímicas referentes ao fogo, tá? Quando esse fogo é um fogo de transmutação, às vezes ele está ligado a fênix, que é o outro animal do fogo, embora seja um animal mítico, né? Assim como o dragão. E o mais difícil de perceber, às vezes, porque a gente não tem contato mais nem com essa mitologia e nem com o animal em si, é a salamandra. Salamandra é um lagarto. Vou mostrar a foto dele. Isso não é foto, isso é um desenho, né? Mas entenderam, né, gente? Mas é que tem a salamandra real também, né? Dá pra ver, dá pra ver. E ele é um lagartinho que os antigos achavam que ele era um animal do reino do fogo, justamente porque ele é muito forte, ele tem uma resistência muito grande ao fogo, ele caminha às vezes por cima de lugares onde estão queimando, é o único animal que sobrevive num incêndio, por exemplo. Mas ele é símbolo, é um lagarto que é o símbolo do fogo. Então, às vezes, vocês vão ver aí, assim como essa ilustração que a Natasha mostrou, a salamandra sendo representante do fogo. Então, fiquem atentos com esses 4 animais aí, que é quando vocês vão ver o fogo representado.
E só por curiosidade, eu vou deixar aqui para vocês que salamandra vem de sal e mandra, que significa tábua, mas também significa caverna. E a figura da salamandra, Paracelso dizia que a salamandra ela habitava o fogo espiritual e não o fogo material. Então, que a salamandra, que a gente enxerga não o animal, mas a salamandra como elemental, ela estaria presente nesse espaço que ele não é visível aos olhos. Ah, uma coisa interessante também é que quando a gente fala de bruxaria tradicional, digamos assim, não sei se esse seria o melhor termo, mas quando a gente fala de bruxaria, aquela bruxaria das véias, de vassoura e dos druidas, aquela coisa que não tem essa linha tanto da alquimia, né? Embora tenha, mas nós não vamos entrar em detalhes aqui. Já chamei. Ela é tida como um outro tipo de magia, embora não seja tão diferente assim. Ah, a gente normalmente fala dos elementais, né? E aí a gente fala das ondinas, ou elementares, das ondinas, das sílfides, e o espírito dos gnomos e o espírito do fogo também é chamado salamandra, né? E ainda tem os djinns, né? Uhum. Os djinns que, embora não sejam também exatamente elementais, alguns deles são ligados aos elementos e existem os djinns do fogo. Os djinns são os gênios da cultura arábica. A gente já está encerrando aqui a live, né? Também não mandaram mais perguntas, mas eu queria dizer para vocês uma coisa que eu acho muito bonita do fogo, que é de cultura grega, que são nesse período em que os seres humanos já estavam dominando o fogo, obviamente, mas tinham os grandes fornos, né? E os fornos para as famílias eram um espaço de reunião, sempre foi, né? Desde a caverna já se reuniam em volta do fogo, e aí passou o fogo para um forno, e esse forno continuava reunindo as famílias em volta. Hoje em dia é a televisão. Hoje em dia. Exato. Mas também porque era muito frio, né? Então havemos de pensar isso. E aí, os fornos, eles eram todos decorados por essas famílias. E o forno, ele representava normalmente a boca de uma deidade. E era nessa boca que a deidade ela engolia o alimento e te trazia num outro formato. E existe um grande respeito por esses fornos. Então, o que as famílias faziam eram pintar em volta dos fornos, até com serpentes, com coisas, com símbolos que eles gostavam. E eles penduravam também em volta fotos da família, fotos dos seus antepassados, ou imagens, objetos que ligavam aos antepassados. Que é um culto familiar, é um culto ancestral e é uma forma também de conexão aos seus antepassados, né? Um agradecimento, porque o fato de nutrir o alimento estava muito ligado à família e à manutenção desses conhecimentos também. Então, se você tem aí condições na sua cozinha de fazer um pequeno culto ao fogo, é algo que a gente deixa aqui também como dica. A gente, infelizmente, na nossa cozinha, a gente não tem espaço para isso, né? A nossa cozinha é minúscula. Mas se você na sua casa tem como fazer isso, é algo que é muito bonito e você pode fazer até como uma magia, né, do seu cotidiano aí. E uma outra dica também é aproveitar o fogo do dia a dia aí do fazer almoço, fazer a janta, para realizar feitiços diários, assim. Eu, quase todas as vezes que eu cozinho mesmo, eu tô ali colocando uma energia, pensando numa coisa que eu tô precisando, que a gente tá precisando como família, sabe? É um momento de utilizar também esse fogo que tá ali, misturando e juntando os elementos, para nossa nutrição física, também imbuir nesse fogo, nessa sacralidade, a transformação da nossa vida espiritual também, né? Então aproveite esse momento, assim, sacralize o seu cozinhar sempre que possível. É isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Se alguém tem alguma dúvida, é o momento, senão nós só vamos festejar aqui todos juntos que Trump caiu, né? Ai, eu precisava falar, vou sair daqui hoje. Caiu Não é no isso. fogo, inclusive. Não, É. não. Não. Ah, legal, eu preciso me conectar melhor com fogo. Eu tenho mais água e terra. Começa tomando chá de gengibre, consumindo mais pimenta, tomando uns banhos de ervas que
tem ligação com fogo, ou acendendo um foguinho em casa, né? Olhando pra chama, tudo isso são formas. Pegando um sol, pega sol. Acabei de falar como é que você vai beber, né? É que aqui dá aquele delay, né? Yeah. Então tá, Igor. Um grande beijo e obrigada a todos que participaram. É Vai ficar isso. gravada a live, quem chegou depois pode ver também. E essa live, posteriormente, a gente vai estar colocando lá no YouTube também, tá? A gente está num sistema agora de aquecimento para o nosso curso que é gratuito e ervas vinculadas à alquimia. Então, assim, a gente está debruçados aqui em estudar bastante alquimia e esperamos conseguir passar para vocês aos pouquinhos, porque é muita informação, é real. Então, se a gente coloca muita informação de uma vez só, vai assustar, vocês nunca mais vão querer saber de alquimia. Se pra gente já é muito, imagina pra quem tá começando. Tá? Um grande beijo. Ah, a gente não falou de livros. Livros, então. A gente ama esse livro aqui, a gente tem ele, tipo, como nosso Xodó Master, né? Então, assim, esse aqui eu indico muito comprar. Tem na FENAC. Alquimia e Misticismo. A É do Museu Hermético. A organização do Alexander Rops. A gente gosta muito de indicar sempre Paracelso também, que é uma leitura da alquimia que é sempre válida. O Agripa é um que eu adoro e é o primeiro mago feminista da humanidade. Então, assim, palmas para o Agripa. Temos também o Boehme, que, né, também é difícil de encontrar as leituras dele, mas são boas. Temos o... A gente nunca sabe falar o nome dele também, mas ele escreveu o Magos. A gente sempre teve dúvidas. Francis Barré. Eu acho que é Francis Barré, mas eu já ouvi duas pessoas se chamando diferente. Então eu não boto minha mão no fogo para que seja Francis Barré. Mas gosto muito de Francis Barré, apesar do que ele falou, é muito parecido com Eliphas Levi, que é outro que a gente também sempre cita e... Ela aponta pra mim, assim, porque eu sou fã do Eliphas Levi, assim, tipo... Tipo, descarado. Descarado, assim. Eliphas Levi e... a gente sempre acaba citando mesmo, né? E artigos, né, gente? Tem artigo científico também muito bom sobre... Temos livros sobre xamanismo. Mircea Eliade fala também sobre a parte mais arcaica do ser humano. E é isso. É mais isso. cita esse. Eu não tô afim de citar ninguém, porque eu também já não me lembro mais. E acho isso também, acho que a pessoa também... Bom, enfim. Tá. Vai isso, olhar gente. um blog pra buscar lugar, nome de livro pra ler, porque lá tá tudo escrito. Tá. Boa semana, gente. Beijinho, beijinho. Mas eu também vou estar publicando um e-book logo, logo sobre alquimia, então você pode esperar também comprar meu e-book. Tchauzinho, gente. Boa semana. Desfrutem e façam uma bela semana.